Olá, eu me chamo Alexinara Maciel, sou professora do projeto Central do Enem, vinculado à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Amapá, na área de linguagens, códigos e suas tecnologias dentro do componente curricular Educação Física. E hoje nós vamos para a nossa última revisão dos componentes que têm caído com mais frequência na prova do Enem nos últimos 3 anos. Se aproxima a data da nossa prova, que será agora neste próximo domingo, dia 21 de novembro. Então, nós vamos trabalhar hoje mais alguns componentes curriculares que vêm caído com grande frequência nas provas, ok? Dentro dessas prerrogativas, vamos pontuar aquilo que necessitamos para nos encaminharmos a uma boa prova no domingo, dia 21. Desta forma, nós temos que verificar o quê? Nesta questão aqui, que caiu no Enem, na prova, que foi aplicada no primeiro dia de aplicação da prova do Enem de 2020, dentro do tema linguagens, expressões corporais ou práticas corporais. Este conteúdo programático, ele abrange práticas corporais como a dança, as brincadeiras, os jogos, os esportes, dentro de uma perspectiva sociocultural ou biológica. E, dentre esses, também se enquadram as lutas, que você pode possuir as duas vertentes, tanto sociocultural quanto biológica, ok? Sendo que, nesta questão, especificamente, ela veio com uma vertente biológica, principalmente dentro da perspectiva das regras, como um esporte, né? Porque você tem que saber a diferença entre brincadeira, jogo e esporte. E essa diferença ela está centrada basicamente nas regras. Não existe brincadeira sem regra. A diferença é que uma brincadeira, as regras elas podem ser mudadas de acordo com a circunstância ao qual esteja envolvendo os elementos que estão participando daquela brincadeira. O jogo também possui regras, mas essas regras elas podem ser perfeitamente adaptadas também dentro da concepção e do contexto das pessoas ao qual estejam inseridas naquele jogo, naquela prática corporal, naquela expressão corporal. E as lutas também se enquadram dessa forma. As lutas elas podem ser vistas dentro do componente sociocultural de sua execução, levando em consideração a origem, a filosofia, a forma pela qual essas lutas são praticadas e como elas, da onde elas são originárias, né? Mas ela também é vista como uma prática esportiva. E o esporte é algo que as suas regras elas são fixas e universais. E para que haja uma mudança ou uma alteração nessas regras, necessita-se de uma reunião de vários elementos que perpassa por uma questão municipal, estadual, nacional, até chegar internacionalmente, para que essas regras sejam mudadas. E nessa perspectiva específica desta questão que caiu no Enem de 2020, esta luta ela é vista como uma prática esportiva e não como uma prática sociocultural, que também poderia ser. Aí, Negona, de onde tu tira essa tua percepção da pergunta, né? Do comando da questão, ok? Então, vamos à leitura da questão. Luta. Prática corporal imprescindível, caracterizada por determinado status de contato proposital, que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas e ou defensivas, regidas por regras. É essa palavra de ordem, essas palavras de ordem, elas te encaminham para a resposta correta. Regida por regras, com objetivo mútuo sobre o alvo móvel personificado no oponente. Aí nós vamos à referência, que são o ensino das lutas, dos princípios condicionais aos grupos situacionais. Foi retirado de uma revista, e vamos à pergunta, ao comando, né? De acordo com o texto,
Podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo, letra A, contato corporal intenso entre o aluno e seu oponente. Letra B, contenta entre os alunos que se agridem fisicamente. Só essa palavra agressão já joga bem longe, dá uma de zagueirão, chuta o mais longe possível, porque essa jamais pode ser a resposta correta. Letra C, confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados, como que antes de uma contenta, antes de uma disputa, você já sabe quem vai vencer. Isso aí já está meio estranho, né? Letra D, combate corporal intencional com ações regulamentadas, regulamentadas, entre os oponentes. Letra E, conflito resolvido pelos alunos por meio de regras previamente... Conflito, a palavra conflito já te encaminha para algo que não está muito dentro do politicamente correto. Então, qual é a resposta correta? Letra D. Por que, Negona? Porque está aqui, ações regulamentadas. Então, condiz perfeitamente com o que o texto está falando e com o que a pergunta pela qual você está sendo questionado. Né? Então, qual é a resposta correta? Letra D. Por quê, Negona? Ações regulamentadas, regida por regras, diretamente proporcional. Certo? Beleza? Tudo lindo? Então, vamos seguir para a próxima. Performance, identidade juvenis e tecnologias. Meus amores, tenham muita cautela com as tecnologias. Lembre que as tecnologias são ferramentas de comunicação, são utensílios, são práticas desenvolvidas para o desenvolvimento de uma sociedade. E hoje as tecnologias elas estão extremamente presentes dentro do nosso cotidiano. E se elas estão presentes dentro do nosso cotidiano, elas fazem parte do nosso mundo das linguagens. E elas têm que serem muito bem observadas. E elas têm caído com muita frequência nas provas do Enem, principalmente dentro da prova de códigos e linguagens, ou linguagens e códigos, melhor falando. Então, vamos à tratativa, vamos à pergunta. Essa questão ela foi tirada da prova do Enem de 2020, igualmente a anterior, do primeiro dia da aplicação, ok? Vamos à leitura. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exagames são introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário. Lembra que o estilo de vida moderno, sedentarismo, é um estilo de vida moderno, pautado na diminuição ou na total ausência da prática de uma atividade física ou de um exercício físico. Sempre lembra disso, tá bom? De um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Tem-se defendido que o X-Games podem contribuir para a prática regular da atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que o X-Games não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam, a longo prazo, a prática permanente de atividades físicas. Beleza. Da onde foi tirar? Laboratório de X-Games, um espaço complementar, olha lá, um espaço complementar para as aulas de educação física. Foi tirado também de um periódico, da revista Movimento. Né? Vamos à pergunta. Pela sua interatividade, olha bem, o que é interatividade? São as relações entre o jogo e o jogador, né? Entre o videogame e o jogador, entre o jogador e as relações sociais que permeiam essa prática. Pela sua interatividade, o X-Games apresentam-se como possibilidade para estimular letra A,
exercitação física promovendo a saúde, vivência de exercícios físicos sistemáticos. O que é sistemático? É uma coisa periódica, uma coisa planejada, né? Envolvimento com atividades ao longo da vida, aí já ferrou, porque o próprio texto diz que não é uma atividade que promove longevidade, não vai por muito tempo, né? Letra D, jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame, não, é a pessoa que dá os comandos. Letra E, disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo? Não, não é, não, também não é essa. Então, qual é a resposta correta? Letra A. Exercitação física promovendo a saúde. Porém, que no final o texto diz que não promove esse exercício físico, mas ele não motiva por longo prazo, por muito tempo. Mas nós jamais podemos negar que ele é um incentivador da prática do exercício físico ou da atividade física, que qualquer movimento corporal ele traz consigo essa carga desse benefício para a sua saúde física e mental, né? Então, esta questão foi muito bem formulada com esse pensamento dentro das tecnologias. Então, vamos lá, nossa próxima questão, alimentação. Meus amores, todas as vezes que eu, como professora de educação física em sala de aula, trabalho exercício físico, atividade física, saúde, eu tenho que trabalhar conjuntamente com este assunto, a alimentação. Porque se você não sabe ou ainda não tem o conhecimento prévio do que você come e a função de cada alimento no seu organismo, o exercício físico e a atividade física pouco vão fazer por você. Não adianta você pensar em emagrecer se você continua comendo mais do que gasta. Não adianta você comer menos se você vai destruir o seu metabolismo, que você não vai dar condições para o seu corpo receber uma estimulação, um trabalho de atividade física, exercício físico, se você não tem energia suficiente para manter esse trabalho. E essa energia é tirada dos alimentos. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mente. O exercício físico, a atividade física, pouco podem fazer por mim se eu não conheço a alimentação, se eu não sei o que eu estou comendo. Só que essa questão aqui, na prova de linguagens, que essa questão foi retirada da prova que foi reaplicada no mês de janeiro, ela vem junto com a disciplina língua portuguesa, porque é praticamente uma interpretação de texto dentro das funções da linguagem, ok? Ela foi tirada de um periódico, de uma revista. Então, é um texto referencial, ok? Dentro das funções de linguagem, função referencial. Então, vamos à leitura. Mais de um terço da comida produzida no mundo perde-se no caminho entre o produtor e o mercado. Ou em casa. Empresas e governos podem mudar essa situação com a melhoria dos sistemas de distribuição e oferta dos alimentos. Em casa, o consumidor pode ajudar planejando as refeições, comprando só o necessário e armazenando tudo corretamente. Ao evitar o desperdício, você ainda economiza dinheiro. Aí vem Revista Quatro Rodas, maio de 2013. O que a pergunta? Qual é o comando da questão? O texto aborda a necessidade de se promover-se coletivamente mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos. Uma estratégia para estimular a adesão essa ideia consiste em, letra A, fazer referência às ações governamentais em andamento de combate ao desperdício de alimentos. Letra B, quantificar o desperdício ocorrido no campo como superior a um terço na produção mundial de alimentos. Letra C, utilizar a expressão figurada perder-se no caminho como referência ao desperdício de alimentos. Letra D, apontar uma vantagem financeira para o consumidor. Apontar uma vantagem financeira para o consumidor, enganjar-se em práticas de combate ao desperdício dos alimentos. É essa que é a resposta correta. Porque, Negona, está bem no final e bem explícito.
da interpretação deste texto referencial. Ao evitar o desperdício, você ainda economiza dinheiro. Pronto! Uma resposta direta. A letra E. Recomenda-se medidas de distribuição mais eficazes com vista. Em nenhum momento o texto está falando sobre essas medidas de distribuição. Então, a resposta correta é a letra D. Uma resposta simples e direta, que você já mataria de primeira essa questão dentro do seu componente curricular de códigos e linguagens, como interpretação de texto dentro das funções de linguagem como texto referencial. Exercício físico e saúde. Nós temos que ler as imagens. Lembra que a prova do Enem ela é cheia de imagens e eu tenho que ler essas imagens. Então, as duas primeiras imagens, nesta pergunta, elas são tratadas como um texto. Então, elas têm informação, uma informação não verbal, né? Elas estão subjetivas naquilo que a fotografia, que a imagem quer te transmitir, a informação que a imagem quer te transmitir. A primeira imagem é um coração erguendo um halter, né? Isso te remete irremediavelmente para que o exercício físico melhore a função do teu coração, ou deixa o teu coração mais forte, né? Erguendo um peso, um halter. O segundo texto é uma logomarca, aonde se coloca esporte e saúde. Você lê. Então, você imediatamente linka a prática de um esporte ao desenvolvimento de uma saúde física, mental, psicológica. Isso não fica implícito, fica subjetivo. O terceiro texto já é um texto verbal. Então, vamos à leitura do texto. Analisemos o conceito de saúde formulado na história da 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986, também conhecido como Conceito Ampliado de Saúde. Foi fruto de intensa mobilização que estabeleceu em diversos países da América Latina como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Recordemos seu enunciado. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse à terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades dos níveis de vida. Pá! De onde foi tirado abordagens contemporâneas do conceito de saúde. Então, vamos à pergunta. Com base ao conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens dos textos 1 e 2, letra A, convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde, criticam a relação entre a prática e exercício de exercícios e a saúde, coadunam-se com o conceito de saúde construído na conferência, exemplificam a conquista do estado de saúde em sentido amplo, reproduzem a relação de casualidade entre o exercício físico e ter saúde. Qual é a resposta correta? Reproduzem a relação de casualidade. O que é? Causa e efeito. Para você ter saúde no sentido amplo, não basta só você fazer exercício físico, você tem que levar em consideração todo aquele contexto numa visão sociocultural, numa visão de perspectivas políticas, de perspectivas de acesso a esses serviços, para você poder ter esse encaminhamento para ter o real desenvolvimento de uma saúde física, mental, espiritual e ambiental. Certo? Nesse momento, meus amores, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e espero, sinceramente, que vocês tenham um excelente resultado na prova do Enem e nós estaremos sempre à disposição de vocês, quando vocês assim nos acionarem e nos procurarem. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.